Discurso, situação de comunicação e interlocutores. Também é importante que vocês compreendam essa abordagem aqui. Numa situação comunicativa, é preciso considerar o assunto, os interlocutores, o lugar e a época, a intenção com os interlocutores com o discurso. Qual a intenção dos interlocutores com o discurso? Tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente fala de discurso, situação de comunicação e os interlocutores. É importante que vocês saibam diferenciar cada um, para que vocês não, para que vocês comuniquem, não compliquem. Em outras palavras, seria isso. Não são conceitos difíceis de compreender, mas assim, são minuciosos. Aqui eu trago novamente um mapa conceitual, um mini mapa conceitual, para vocês relembrarem esse processo. Discurso, situação de comunicação, interlocutores, eu tenho que considerar isso aqui, esses itens que eu acabei de elencar. E na situação de comunicação, principalmente esses elementos aqui. Então veja como eles estão interconectados, né? O assunto aqui seria a mensagem, os interlocutores, o receptor, né? O lugar e a época, e a intenção com que os interlocutores têm com o discurso, ou seja, veja como eles estão aqui relacionados entre si. Então são processos que vocês precisam ter essa compreensão, ok? Aqui eu praticamente estou repetindo aquilo que foi abordado, só que com outras palavras. Aqui eu trouxe, gente, algumas sarges. Pensa no nome difícil de pronunciar. A gente tá brasileira logo e fica tudo certo. Porque se for para pronunciar da forma que tem que ser pronunciada, nossa. Né? Essas atividades tem aqui no livro de vocês estão se trabalhando, aplicando conhecimentos. Eu não vou me estender porque senão o vídeo vai ficar longo. Então, é só para vocês terem mais ou menos uma ideia, porque são muito interessantes essas discussões, principalmente quando traz abordagens de assuntos atuais, assuntos polêmicos, mas que precisam de uma reflexão crítica por parte de vocês, né? Por exemplo, aqui, ó, pegar ônibus em Natal tá fogo. Eles estão no ponto de ônibus, né? Nem falem. Aí vem um ônibus aqui pegando fogo. Gente, que linguagem é essa aqui? Tá no sentido denotativo ou conotativo? Né? Então imagine quantas abordagens teremos aqui. Mas como eu disse, eu não vou me estender, senão o vídeo fica longo. Na hora da pesquisa, foi proposto que vocês fizessem uma pesquisa qual é a influência das cores e a importância delas para a interpretação de obras de arte. E aí foi interessante essa abordagem que nós fizemos, a leitura do quadro conhecidíssimo, de uma tela conhecidíssima chamada O Grito. Quem nunca viu essa imagem aqui em algum lugar? Inclusive tem alguns emojis, né? Aqui, ó. Vou reproduzir aqui, nem tinha visto. Essa tela chamada O Grito é desse senhorzinho aqui, ó. Tá vendo? Edward Munch, se eu não me engano. Agora me fugiu a memória, mas enfim, desse ele mesmo. Aqui ele já senhorzinho foi o autor dessa tela. E assim, na trilha da oralidade era para ter feito uma exposição de obra de arte. Você vê que tudo relacionado às cores. Aí vem a questão da discussão em torno da cromoterapia, a questão da combinação de cores e a influência que essas cores têm na nossa vida, nas nossas emoções. Aqui, gente, olha o nome, eu nem tinha visto. Né? Edward Munch. Acredito que seja assim que se pronuncia. Se não for, paciência, né? A tela é considerada uma grande influência para a criação do expressionismo, um movimento de vanguarda europeu. É uma das mais importantes pinturas do período, sendo uma referência quando se fala em tal vertente do movimento expressionista. Viu, gente? É bem conhecido. Vocês verão falar mais adiante. Aqui tem um texto, uma seção que tem no livro de vocês, Trocando Ideias, Cores, Emoções e Sensações. Esse é o nome do texto, ele é ilustrado de acordo com cada cor aqui, tá vendo? Vocês poderão observar aqui, quem tiver interesse depois também vai, se quiser ouvir a leitura no link, que eu vou deixar disponível na
descrição do vídeo. E aí, para saber do que se trata, é da Bruna Renata Cantelli, né? Fala justamente da influência, como eu acabei de falar, cores, emoções e sensações, o que cada uma provoca. A reflexão sobre o uso da língua, a discussão foi em torno de um conteúdo relacionado aos verbos. Gente, quando nós falamos em verbos, acredito que de todas as classes gramaticais, o verbo seja uma das mais complexas, porque é a que mais sofre flexão, a que mais sofre mudança. Então, ele tem tempo, ele tem modo e ele tem formas, ele tem vozes, né? Então, aqui no que se refere às formas nominais do verbo, serei bem sucinta. Vocês devem lembrar, né, das formas nominais do verbo infinitivo, particípio gerúndio. Não sei se vocês lembram de fato esse conceito na prática, assim. Formas nominais do verbo. Quais são? Acabei de falar quais. Infinitivo, particípio gerúndio. Infinitivo. Ainda quero cantar aquela música. Se eu pego, tá vendo aqui, ó? O cantar dos pássaros é maravilhoso. Ainda quero cantar. O cantar dos pássaros é maravilhoso. Vocês viram a mudança de classe gramatical? Quero cantar, verbo. O cantar, o artigo aqui, ó, transforma o verbo cantar no infinitivo em substantivo. Essa é uma discussão longa que depois, no decorrer e quando necessário, obviamente, eu terei que gravar uma videoaula falando só com exemplos também, exemplos práticos das formas nominais do verbo, porque aqui não vai dar para se estender muito, né? O particípio, ó, ele tem cantado a mesma música todos os dias. A música cantada é mais bela. Aquela cantada a menina achou ridícula. Então veja que o verbo no particípio, tá vendo? E quando ele muda de classe, quando ele se flexiona e muda de classe gramatical, vocês precisam prestar atenção nisso aqui, ok? E o gerúndio? Ela está cantando a mesma música. Ela chegou na sala cantando. Cantando, cantando. Está cantando, cantando. Verbo, na sua forma nominal, chamada gerúndio, e adjetivo. Veja que é a mesma escrita. Esse aí. Né? Mas, por enquanto, o que é importante que vocês guardem para vocês é quais são as formas nominais do verbo. Infinitivo tem duas formas, o pessoal e o impessoal. Gerúndio e o particípio. Tem o particípio regular e irregular. E assim, o particípio ele tem gerado muitas discussões em torno dessa questão. Tem o particípio regular e irregular. E muitas vezes admitem o emprego das duas formas, tanto do regular como do irregular, e outras vezes, dependendo da palavra, não se recomenda o uso. Tem muitos casos nesse sentido e aí acontece alguns equívocos bem recorrentes. Não sei se ajudei, gente, ou se deixei vocês ainda mais confusos, mas vamos prosseguir. Vamos lá. Gerundismo. Já ouviram falar de gerundismo? Gerundismo é um vício de linguagem. Olá, sim, estou entendendo. Claro, estarei transferindo, nossas atendentes estarão lhe ajudando. Você poderá ficar aguardando. Olha a quantidade de gerundismo. E aí no livro de vocês tem uma outra ilustração. Redação. Avisa o editor que hoje eu não vou estar fazendo a sage. Ok. Esse aqui eu trago aqui uma tirinha do Armandinho, que eu gosto do Armandinho. Mas é justamente ilustrando a questão anterior que eu falei para vocês. Vendo o pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Vendo o pôr do sol. Não está à venda. Tá vendo aqui, ó? Vendo pôr do sol. É o verbo ver ou o verbo vender? É o verbo... Ai, agora pronto.
Eu fiquei confusa agora, vamos lá. Vendo pôr do sol, verbo vender, vendo, eu vendo, tu vendes, ou verbo ver. Eu tô certo. Nossa, que loucura agora. E aí ele respondeu, não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Então veja a confusão que provocou. Então, gerundismo, repetindo, é um vício de linguagem que consiste no uso exagerado e inadequado de verbos no gerúndio. Trata-se do uso de 3 verbos na sequência. Então, redação, avisa ao editor que hoje eu não vou estar fazendo. Não, aqui, ó, tá vendo? Eu não vou estar fazendo, vou estar fazendo 3 verbos seguidos. E pense numa palavra, num processo que é muito usado, a questão do gerundismo, muitas vezes inadequadamente, né? Mas enfim. E aí se transforma em vício de linguagem. Essa parte aqui está no livro de vocês, mas eu não vou abordar, não vamos nos estender. E aí na prática de leitura, na outra parte, a discussão é sobre uma figura que vocês usam bastante, chamada de GIF. Alguns exemplos. Aqui, esse trecho aqui, inclusive, é retirado do livro do 7º ano, do livro de vocês, né? É só para vocês terem uma compreensão, gente, o que significa de fato. E tá aqui uma linguagem que é muito próxima do cotidiano de vocês. Não é verdade? De todos nós, né? Eu falo vocês de todos nós, somos seres nesse grupo. Então, imagina, aí aqui traz como ilustração a mensagem instantânea. Inclusive, é uma das propostas de produção de texto do livro. Né? E aí a leitura, mensagens instantâneas por aplicativo. Aqui tem alguns exemplos de mensagem instantânea que tem no livro de vocês. É só para ilustrar mesmo, eu não vou focar nisso, senão nós vamos nos estender. A mensagem instantânea constitui-se de um texto enviado por programas de computador ou aplicativo de celular e tablet que chega imediatamente ao destinatário conectado à internet. Além do registro em geral, informal, com uso de gírias e palavras reduzidas. Nesse tipo de mensagens, interlocutores utilizam os emojis, os GIFs, fotografias, vídeos, áudios, entre outros, para comunicar fatos, sentimentos e reações. Nossa, gente, é bem isso mesmo. A gente usa de uma forma tão natural, tão comum, que parece que não há complicação nenhuma, né? Ok? Compreendido, né?